Olá, está começando o Saúde em Dia e o assunto de hoje é um tema que muita gente tem dúvidas. Nós vamos conversar sobre a cárie dentária, a gengivite e a higienização bucal. É importante salientar que todos os alimentos dão cárie, tanto sólidos quanto líquidos, assim como os doces ou salgados. A diferença está no fato de que os doces eles são mais prejudiciais para o dente. A cárie dentária, ela se inicia 10 minutos depois que comemos ou bebemos alguma coisa. E ela não começa com um buraco de cárie, ela começa com uma mancha. Se essa mancha vai virar ou não, o buraco de cárie está na mão do próprio paciente. Pois se ele se conscientizar e escovar o tempo dentro desses 10 minutos depois que comeu ou bebeu algo, provavelmente não vai haver cavitação do esmalte, não vai haver a formação de um buraco de cárie. O dente vai ficar manchado, mas não precisa ser restaurado pelo dentista. Agora, se o paciente não escovar o dente dentro desses 10 minutos, provavelmente a mancha ela vai evoluir para buraco de cárie, havendo a necessidade do dentista fazer a restauração. Bom, o dente ele é formado por 3 camadas. A primeira camada é o esmalte, que é essa camada mais superficial. A segunda camada é essa camada intermediária, a dentina. E por último, no interior do dente, nós temos a polpa, que também é conhecida como canal do dente. É o local onde fica alojado o nervo do dente. Há basicamente 3 tipos de cárie. A primeira cárie é a cárie em esmalte, que pode ocorrer na parte do dente que mastigamos por deficiência de escovação ou na lateral entre 2 dentes por deficiência do fio dental. Esse tipo de cárie ele não causa dor no paciente. Por quê? Porque é uma cárie superficial. Quando essa cárie em esmalte não é diagnosticada ou tratada, ela evolui para a dentina do dente. Agora o paciente começa a sentir dor, mas essa dor passa com analgésico. E o terceiro tipo de cárie é quando a cárie já atingiu o nervo do dente. Neste caso, o nervo morre e haverá uma infecção no interior do dente e na ponta da raiz do dente. O tratamento neste caso é a endodontia, que também é conhecida como tratamento de canal. Um outro problema muito comum na população brasileira é a gengivite, que é a inflamação da gengiva. A gengiva ela fica vermelha e fica sangrante. A principal causa da gengivite é a deficiência na escovação dentária, que vai permitir a formação de placa bacteriana, que é composta por restos alimentares e bactérias. Se essa placa bacteriana não for removida, ela vai se calcificar, formando o cálculo dental, que também é conhecido como tártaro. Caso a placa e o tártaro não forem removidos, a inflamação ela se intensifica, ela fica mais intensa e evolui para a periodontite. Nesse estágio da doença, atinge o osso que suporta o dente, podendo inclusive o paciente perder o seu dente. Para prevenir essas duas doenças, ou seja, a cárie dentária e a gengivite, bastam cuidados simples, como por exemplo, fazer a higienização adequada dos dentes depois de cada alimentação, utilizar um enxaguatório bucal que contenha flúor depois do uso do fio dental e da escovação e visitar regularmente o dentista. As consultas de rotina no dentista elas devem ser feitas entre 6 meses a no máximo 1 ano. Bom, em uma higienização adequada é necessário primeiro o uso do fio dental, depois deve ser feita a escovação e por último utilizar uma solução que contenha flúor. Eu vou ensinar para vocês agora o uso correto do fio dental. Primeiro, devemos pegar mais ou menos 50 centímetros de fio dental. Em seguida, devemos enrolar quase todo o fio dental num dos dedos e um pouquinho no dedo da outra mão. Então, devemos colocar entre 2 dentes, envolver um dos dentes, deslizando delicadamente o fio dental, fazendo movimentos de vai e vem de baixo para cima. Virar para o outro dente e também fazer esses movimentos. Esse movimento de vai e vem de cima para baixo e de baixo para cima tem que ser feito no mínimo 3 vezes. Para limpar outros 2 dentes, temos que enrolar o pedaço do fio que acabamos de usar,
e soltar um pedaço de fio limpo. Mas por que isso? Porque senão levamos bactérias de um dente para o outro. É importante salientar que as bactérias da cárie elas são transmissíveis, tanto de um dente para o outro, quanto de uma pessoa para outra. Por isso, é importante pessoas diferentes não usarem a mesma colher, o mesmo copo, para evitar essa transmissão. Agora, vamos conversar um pouco sobre a escovação. Na literatura, existem várias técnicas de escovação, mas a que eu vou explicar para vocês é uma técnica simples e bastante eficiente. O primeiro passo é colocar na escova a quantidade adequada de creme dental, que deve ser do tamanho de um grão de ervilha e não aquele monte de pasta que a gente vê nos comerciais de creme dental. Mas por que a gente não deve colocar esse tanto grande de pasta? Porque o que vai limpar os dentes são os movimentos que fazemos com a escova. A pasta ela é apenas um auxiliar durante a escovação, o principal é o movimento que fazemos com a escova. Bom, a escovação, ela deve começar na parte dos dentes voltada para a bochecha. O tamanho da cabeça da escova é mais ou menos do tamanho de 2 dentes. Então, devemos posicionar a escova 45 graus com o dente e fazer 20 movimentos a cada 2 dentes. Passar para mais 2, 20 movimentos a cada 2 dentes. Por que 45 graus com o dente? Para que a escova ela entre a gengiva e o dente. Então, devemos começar no arco superior do lado direito, irmos até o esquerdo, passar para baixo e escovar até o outro lado, até que toda a superfície externa dos dentes esteja escovada. Agora, também devemos escovar a parte dos dentes que faz a mastigação. Movimentos de vai e vem 10 vezes em todas as superfícies que fazem a mastigação. Também não devemos esquecer de escovar as costas do dente, também com movimentos circulares, 20 bolinhas a cada 2 dentes. Por último, devemos escovar a língua para remover as bactérias que ficam nela e que são as principais causadoras do mau hálito. Depois da escovação terminada, é importante complementar a higiene bucal com um bochecho com uma solução que contenha flúor. Bocheche 20 ml do produto por 1 minuto. Para quem usa aparelho fixo, há alguns instrumentos que auxiliam o uso do fio dental, como o passa-fio. Pois na presença do aparelho, seria difícil que o fio dental alcançasse a gengiva, porque bateria no fio do aparelho. Então, colocamos o fio dental numa agulhinha de plástico, que chama passa-fio, e devemos passar o fio dental entre o fio do aparelho e o dente para conseguirmos fazer o uso adequado dele. Assim como eu vou mostrar para vocês uma imagem que mostra detalhadamente como deve ser feito o uso do fio dental. Olha só. Aqui vem o fio dental passando entre o fio do aparelho e o dente para que consiga fazer o movimento do fio dental adequado, subir e descer 3 vezes. Isso deve ser feito em todos os dentes. Demora, mas é importante que seja feito em todos os dentes. Também há uma escova chamada interdental, para quem usa aparelho. Ela não substitui a escovação adequada, a escovação convencional, que deve ser feito primeiro. Ela serve para limpar a lateral dos bractes. Ela auxilia a escovação convencional, limpando a lateral dos bractes. Bom, seguindo essas orientações, você vai ter um sorriso saudável e bonito. Para maiores informações, acesse nosso site, que é www.usnicorreia.com.br ou ligue para a gente. Nossos telefones são 12 3624 7828 ou 15 3522 1094. Uma ótima semana para você e até o próximo Saúde em Dia!